Microfone Jovem Pan na Europa, a Alemanha teve o último debate antes das eleições gerais. Conexão com a Europa, Renato Senise, discussões diferentes das anteriores, não é, Senise? Foi um debate diferente. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã na Jovem Pan. Agora, 11h36 no Reino Unido, dia bonito, temperatura de 17 graus na capital Londres, na beira do rio Tamisa. Foi um debate diferente, foi o último dos 3 debates antes da eleição na Alemanha. E foi diferente por quê? Porque nos 2 debates anteriores participaram os 3 candidatos favoritos, segundo as pesquisas de intenção de voto. Foi a primeira vez que isso aconteceu na Alemanha. A tradição era de apenas 2 candidatos participando. Os 2 anteriores tiveram os 3 candidatos, justamente porque é uma eleição muito acirrada. Nesse terceiro debate, além dos 3 principais candidatos, participaram outros 4 políticos. Então, foram 7 participantes desse debate. E eu disse que a eleição está acirrada. Também saiu a última pesquisa de intenção de voto antes da eleição. E olha só o cenário. O Olaf Scholz, do SPD, que é vice-chanceler, ele aparece na liderança com 25% das intenções de votos. Na segunda colocação, aparece o Armin Laschet, do CDU, o partido governista. Ele é o candidato da chanceler Angela Merkel. Ele aparece com 23% das intenções de votos, apenas 2% de diferença entre os 2 primeiros colocados, ou seja, empate técnico. Na terceira colocação, a Annalena Baerbock, do Partido Verde, aparece com 17%. Ela perdeu um pouquinho de fôlego nessa reta final. E 3 principais assuntos foram discutidos nesse debate. O primeiro, meio ambiente, mudança climática, um assunto que ganhou muita força na Alemanha nesse último ano, inclusive com algumas passagens inusitadas. O Armin Laschet, que vem perdendo votos justamente por não se posicionar muito fortemente contra a mudança climática, dessa vez ele disse que só tem dirigido carro elétrico, que essa é a maneira que ele encontra de evitar a emissão de gases poluentes na atmosfera. A Annalena Baerbock disse que só tem viajado de ônibus também para evitar a emissão desses gases poluentes. Outro assunto muito presente, que ganhou muita força nos últimos tempos, política internacional, relação com os Estados Unidos, relação com a China. Foi discutida a Aliança AUKUS, a aliança entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. E, mais uma vez, a relação com a China. A Alemanha, que tem uma postura mais amistosa com a China, é uma importante parceira comercial da Alemanha, uma postura diferente de outros países europeus e dos Estados Unidos também. E o terceiro assunto, que também ganhou muita força nessa reta final da eleição, o radicalismo, o combate ao extremismo, grupos extremistas. A gente até noticiou aqui durante a semana que uma pessoa foi morta, um funcionário de uma loja de conveniência num posto da Alemanha foi morto apenas por pedir para um cliente colocar máscara. Esse assunto ganhou muita força nos últimos tempos. Os 3 principais candidatos defenderam que os gigantes das redes sociais façam mais, sejam mais ativos no combate a vídeos que eles consideraram vídeos extremistas, vídeos contendo informações falsas sobre o combate à pandemia. Então, esses foram os 3 principais assuntos, os 3 principais candidatos tentando ganhar fôlego nessa reta final, os 3 querendo substituir a chanceler Angela Merkel, que deixa o cargo depois de 16 anos na Alemanha. O fim de uma era. Senise, um outro assunto, o presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista a uma publicação local, a um jornalista local, o que a coroa britânica está destacando, né? A repercussão dessa entrevista aí em Londres. Na verdade, como eu disse, existe essa preocupação com o radicalismo na Alemanha e o presidente Jair Bolsonaro concedeu essa entrevista a 2 membros de um grupo considerado extremista na Alemanha. O nome do movimento é Movimento Querdenken, que em alemão significa pensamento lateral. É um movimento que vem organizando protestos durante todo o ano contra a vacina, protestos contra a utilização de máscara, contra restrições por causa da pandemia. Inclusive, em abril desse ano, o Serviço de Inteligência alemão colocou parte desse movimento, colocou setores desse movimento sob vigilância nacional. A suspeita, segundo as autoridades, era de agressão à democracia e que parte desse movimento estava colocando a segurança nacional em risco. Além do presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, deputado, também concedeu entrevista a essas 2 pessoas, a deputada federal Bia Kicis e a Damares Alves, ministra da Mulher. Essas entrevistas foram concedidas entre o dia 8 e 10 de setembro, mas só foram divulgadas nessa semana por essas 2 pessoas, por isso que só agora chamaram a atenção na Alemanha. O nome dos 2 entrevistadores são Vic Hitcher, uma mulher, e o Markus Reintens, um homem que, inclusive, em agosto, foi detido em Berlim, detido pela polícia de Berlim enquanto participava de um desses protestos anti-vacina. E antes disso, em abril, ele era professor de uma faculdade, foi demitido justamente pela participação, por estar ligado a esse movimento
Kirdenken. Na entrevista, o presidente Jair Bolsonaro, que o presidente Jair Bolsonaro concedeu aos dois, entrevista com cerca de 1 hora de duração, um pouquinho mais de 1 hora, o presidente Jair Bolsonaro mais uma vez falou que alguns hospitais no Brasil inflacionaram números de Covid-19 para ganhar mais dinheiro e mais uma vez acabou atacando a Coronavac. Isso chamou muita atenção na Alemanha, entrevista concedida no começo do mês, mas que só agora foi divulgada nas redes sociais desses dois influencers alemães que têm milhares de seguidores, inclusive.